pessoal. 1 Samuel 17, 45, nós vamos falar do Senhor dos Exércitos, que é o Jeová Sabaoth. Amém? Vamos lá? Isso, nós já estamos aí, irmãos, quase terminando, né? O versículo de hoje fala desse nome poderoso, irmãos, que o Senhor foi chamado pela primeira vez, quando, um pouquinho antes de Samuel, do profeta Samuel nascer, mas o primeiro momento que ele aparece, que nós vamos ver aqui esse nome com mais clareza, é quando o Davi enfrenta aquele gigante. Amém, pessoal? Mas eu queria mostrar para você como que o Senhor se manifesta assim na Bíblia, como ele se manifesta como o Senhor dos exércitos de Israel. Amém? A Bíblia, irmãos, apresenta o Senhor assim. Nós vamos ler aqui. Quem achou, diga amém. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 45, em nome de Jesus. A história ela é conhecida, eu acredito que você se lembra bem, conhece bem. Nós vamos ler esse versículo, depois nós vamos entender melhor. Amém? Vamos ler então? 1 Samuel 17, 45. Vamos ler. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, vamos ler? Tu vens a mim com quê? Com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, pessoal? Vamos ler de novo? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome de quem? Não, espera aí, pessoal, substitui aí para mim, por favor. Ele diz: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Jeová. Não, mas hoje vocês estão ruins de leitura, hein? Ou estão ruins de pronúncia. Você bota o temudo aí que você vai entender. Jeová Sabaoth. Vamos continuar então. Vamos repetir que eu acho que ficou meio fraco. Vamos lá? Eu vou a ti em nome do Jeová, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Diga amém, pessoal. O Senhor, meu irmão, a Bíblia apresenta o Senhor como o Senhor dos exércitos, como comandante de um grande exército, irmãos, e que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê luta o tempo todo em nosso favor. Diga graças a Deus. Irmãos, um Deus que luta, que tem um exército e que é acionado muitas vezes pelas nossas orações, pelo clamor, irmãos, pela aquela busca que você faz, pelo socorro de Deus. Aqui nós vemos aqui Davi apresentando ele assim, porque estava acontecendo um negócio muito sério em Israel. Irmãos, já fazia 40 dias já que o inimigo estava afrontando Israel de uma maneira terrível, irmãos. A Bíblia diz que aquele gigante ficou 40 dias aparecendo lá e dizendo assim: levanta um homem aí para lutar contra mim, e se ele me vencer, todos os filisteus vão ser servos do povo de Israel. Mas ele dizia: mas se eu vencer, aí não tem como, vocês serão os nossos servos. Isso aí, irmãos, acontecia muito. Ou o inimigo morria, ou virava o quê? Escravo, virava servo.
Mas, irmãos, 40 dias ali, ninguém se levantava. Aí, irmãos, veio Davi. E você sabe a história, né? Essa história eu acho tremendo, pessoal. Que ninguém queria enfrentar o gigante. E realmente parecia que, aos olhos humanos, assim, ninguém, quando olhava para o gigante, já dizia: morte na certa, o que eu vou fazer? Então não tinha coragem, estava todo mundo com medo. Mas aí vem o Davi e diz assim: eu vou lá, eu vou enfrentar esse gigante. Ninguém queria, é ou não é verdade? Aí o Davi se levanta, irmãos, todo mundo começa a criticar, inclusive os irmãos dele. Não, você não pode. O rei falou: não, esse aí vai vencer você, ele é guerreiro desde criança, você não sabe nada. Irmãos, tentaram desanimar o Davi de tudo quanto é jeito, não conseguiram. Diga graças a Deus, o homem estava decidido. Aí depois que o Davi decide lutar, eles veem que ele não vai fazer desistir, aí eles querem ensinar o Davi como é que ele faz. É ou não é verdade? Não, veste essa armadura, toma essa espada, toma esse capacete. Irmãos, ele não conseguia nem andar com o negócio. E ele disse assim: eu não posso, porque eu nunca andei com isso. Então ele vai lá, pega 5 pedras e vai. Quando ele chega lá, o inimigo desprezou ele. Falou para ele: não tem como, você não vai me vencer, eu vou matar você e vou jogar o seu corpo para as feras comer. Irmãos, e ele disse assim: você vem a mim com espada e com escudo, com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você está afrontando. Meu irmão, ali foi tremendo. Davi está dizendo: você está pensando que você está me afrontando? Você está afrontando alguém muito mais poderoso que você, que é o Senhor dos exércitos, irmão. E o Davi foi nessa fé, de que ele não estava sozinho. Sozinho ele ia perder. Mas quando o Senhor dos exércitos está do nosso lado, irmão, não vai ter derrota. Diga amém, gente. Vai ter vitória. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Então vira para quem está do seu lado, diga: não vai ter derrota não, meu irmão. Vai ter vitória. Aqui, presta atenção. Tem um pessoal na igreja muito desanimado, irmão, achando que vai perder, achando que vai ser derrotado. Então eu preciso que você fale mais uma vez. Você pode fazer isso? Vira para o irmão do lado e diga: não vai ter derrota. Diga: vai ter vitória. Amém, gente? Vamos aplaudir Jesus, que Ele está nesse lugar. Irmão, não vai ter derrota não. Sabe o que acontece muitas vezes? Irmãos, o Davi, quando ele foi lutar com aquele gigante, ele se lembrou do que aconteceu no passado, irmão. Ninguém estava vendo nada. Era uma experiência dele com Deus. É ou não é verdade? O que aconteceu ali? Ele estava lutando com o leão, contra o urso, para defender as ovelhas. E ele disse que matou, irmão. Que homem que mata um leão, que mata um urso? Se você parar na frente de um deles, você vai virar comida. É ou não é verdade? Se ele tiver com fome, então sem comer, acabou. Irmãos, vai destruir você em pedacinho, vai comer. Mas o Davi, ele teve uma experiência fantástica com Deus, sozinho, ninguém viu nada, mas aquilo, irmão, capacitou ele para batalhas maiores. Tem gente esquecendo das batalhas que já venceu. Tem gente esquecendo como que ela chegou até aqui, irmãos. Foi vencendo batalha, é ou não é verdade? Foi derrubando gigantes, foi vencendo doença, foi vencendo miséria, é ou não é verdade? Irmão, tem gente que conta, cada testemunho bonito aqui nessa igreja, tem gente que diz que não tinha nem o que comer direito. E hoje está na bênção, está próximo, o Senhor arrancou a miséria, arrancou o mal, aí está tudo desanimado, borocochô, achando que está enfrentando uma luta que não vai vencer, mas é lógico que vai vencer. Vai vencer em nome de Jesus. Irmão, eu quero mostrar para você o Deus
da Bíblia, o Senhor dos Exércitos. Vamos lá? Anota essas passagens. Se você não tem caneta, pede um obreiro aí. Me dá uma caneta que eu vou anotar aqui, que eu vou ler tudo em casa. Isso aí é para casa. Você vai ler em casa o que eu vou passar para você agora. Amém? Vamos ler um pedacinho aqui, mas você vai ler tudo em casa. Amém, gente? Isso aqui é para você lembrar que você tem um Deus. Irmão, se você não tem papel nem caneta, pega o telefone, anota no seu telefone aí, você não anota tudo no telefone, anota aí, porque eu quero que você leia isso em casa. Amém, gente? Primeiro lugar que você vai ler comigo está em Samuel mesmo, 1 Samuel 7:7. Você vai ver o que Deus faz para dar vitória para o povo dele. Vai lá. 1 Samuel 7, versículo 7. Amém? Anota aí na sua Bíblia, anota no telefone, faz uma nota aí no seu telefone aí, em nome de Jesus. Isso, anota aí que você vai ter que ler isso aqui. Eu preciso que você exercite essa fé. Vamos lá? Olha como que Deus venceu essa batalha para o povo de Israel. Vamos ler comigo, versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E o que, pessoal? Lê mais alto. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Diga graças a Deus. Meu irmão, o negócio aqui estava sério. Os filisteus, eles estavam certos de que iam derrotar o povo de Deus. Irmãos, o que o Samuel fez? Primeiro o povo disse: olha, você não cessa de clamar a Deus por nós. Vai lá e clama ao Senhor. Meu irmão, o Samuel pegou, irmãos, um sacrifício, foi lá, sacrificou, clamou a Deus. O inimigo, quando viu que o povo de Israel estava lá, irmãos, saíram para ir contra o povo de Israel. E o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Você já saiu na rua aquele dia que está formando uma tempestade? Sim ou não? Quem já ficou com medo de trovão aí, pessoal? Já ficou? O que você fez quando começou a dar aquele trovão? Você ficou lá no meio da rua, trovou a mais, relampeja aí, é ruim, hein, irmão? O que você fez? Você correu para algum lugar, não é verdade? Vai ficar lá, irmão? Aquilo ali coloca medo na gente. O trovão, aqueles raios, aquele negócio, você corre logo para se abrigar em algum lugar, meu irmão, naquele dia. Como é que vence o inimigo? Da forma que Deus quiser. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção no que eu estou falando. Irmãos, você vence o inimigo da maneira que Deus quiser. Tem hora que é estranho, é ou não é verdade? Tem hora que Deus vai usar quem você menos imagina. Tem hora que Deus vai fazer coisa, irmão, que você vai ficar surpreso, mas desse jeito, irmão, o Senhor trovejou naquele dia, e o trovão foi um negócio tão sério, que o inimigo fugiu, ficou desesperado,
e foram todos derrotados diante dos filhos de Israel. É o Senhor dos exércitos, irmão. Ele está guerreando a nossa guerra. Diga graças a Deus. E eu sei, todo desanimado, e agora, o que eu vou fazer? Se precisar trovejar, Ele vai fazer trovejar, mas você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa doença, amém, gente? Ô, meu irmão, não fica desanimado não. Às vezes você pensa, o inimigo venceu coisa nenhuma. A última palavra na nossa vida é de Deus, não é do diabo não, é do Senhor. O inimigo achou, agora eu vou arrebentar, o povo está lá, e nós vamos derrotar que nada, irmãos. O Senhor trovejou, e o Senhor deu a vitória. Quem entendeu, diga graças a Deus. Você crê ou não? Você quer mais um jeito esquisito? Josué capítulo 10, vai lá comigo, você vai ver que coisa. Anota aí, irmão, para você ler em casa. Eu quero você lendo em casa, para animar, revivar a sua fé. Vai lá, Josué, capítulo 10, em nome de Jesus. Abre aí comigo, por favor. Josué, capítulo 10. Irmãos, versículo de número 7. Vamos lá. Isso, é só voltar um pouquinho que você acha, Josué. Achou aí? Anotou? Escreveu? Então lê comigo. Diz assim, versículo 7. Josué, capítulo 10, versículo 7. Que na Igreja da Graça é uma benção. Se demorar, eu espero. Vamos lá, eu estou esperando, sem encontrar. Isso, em nome de Jesus. Vamos lá? Isso, agora não vou esperar mais não, hein? Já acabou a paciência. Ei, gente. Josué capítulo 10, versículo 7. Vai olhando na TV aí, vai acompanhando. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão. Nenhum deles, presta atenção, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor fez o que, pessoal? Lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva ou da chuva, do que os filhos de Israel mataram a espada. Diga graças a Deus. Irmão, o inimigo ia fugir, e o Senhor disse: nenhum deles vai parar diante de você, todos serão derrotados. Aí vai o inimigo, irmão, começa a fugir, viu que não ia dar, viu que o povo de Deus, irmãos, tinha junto com eles uma força muito grande, o Senhor dos exércitos. Só que o Senhor dos exércitos, Ele não age só no natural, pessoal. O que Deus Ele faz é sobrenatural. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Morreu muita gente na espada, mas a Bíblia diz que morreu muito mais de uma outra forma. Que forma que foi, pessoal? Chuva de pedra. Pastor, aí é brincadeira, vai chover pedra do céu, mas não chove não.
Chove não, irmão? Chove. Você já viu de vez em quando que aquelas pedras pequenininhas, irmão, não faz muita diferença não. De vez em quando chove umas pedras pequenas, não é verdade? Sim ou não? Aconteceu isso comigo lá em Belo Horizonte uma vez lá. Irmão, começou a chover, e pedra. Eu falei, pronto, acabou com o carro. Irmão, estava dentro do carro, estava no trânsito. Acabou com o carro. Irmão, quando a chuva passou, eu fui olhar, não tinha uma amassadinha sequer. As pedras pequenininhas. Mas de vez em quando chove umas, irmão. Grande. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já tomou uma pedrada na cabeça? Levanta a mão. Quem já tomou? Vocês já tomaram? O que aconteceu quando você tomou uma pedrada na cabeça? Sangue na hora. E o senhor? Pois é. Tem alguém que desmaiou aí, não? Irmão, você vê até estrela. É ou não é verdade? E é perigoso. Você pode morrer com uma pedra. Dependendo de onde acertar e da intenção de quem está jogando a pedra, meu amigo, você pode virar uma vítima, morrer com a pedrada. Você sabe que a cabeça, por exemplo, irmão, é sensível demais. Então, preste atenção. O que o Senhor fez naquele dia? Fez chover pedra. Tem até uma tradução da Bíblia, eu não me lembro qual é, que fala granizo. Choveu. Irmão, e morreu muito mais gente atingido pelas pedras do que na espada dos soldados. Mas sabe por quê? E às vezes a gente perde a batalha por causa disso, porque a gente está esperando o natural, irmão. Está esperando o José te ajudar. Está esperando o médico lá, o Joaquim da Silva, receitar um remédio que vai ser tremendo para você. Você tem que esperar em Deus. Ele tem poder para fazer, não o natural, mas o... Pastor, mas eu estou lutando até agora. Irmãos, e nada, meu irmão, parecia que o inimigo ia escapar e ia continuar vivo. Até o Senhor mandar do céu uma chuva de pedra em nome de Jesus. E assim vai ser na sua vida. Deus não vai fazer o natural. Tira a sua visão dessa terra. Deus vai fazer na sua vida o sobrenatural. Aquilo que o homem não entende. Amém, pessoal? E às vezes, Deus permitiu que você chegasse até aqui com essa luta. Porque todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo a dificuldade que você está enfrentando, que você está passando. E todo mundo vai ver o que Deus vai fazer. Quem entendeu, diga graças a Deus. Você vai testemunhar essa bênção, irmão. Então, tire esse desânimo de você. Não, até aqui está difícil. Meu irmão, até aqui pode estar difícil. Até aqui o Senhor te ajudou. Mas agora Ele vai fazer o sobrenatural. O homem não consegue fazer isso. É só Deus que consegue. E tem gente aqui que já experimentou, não foi uma, nem duas, nem três. Foram várias vezes. Irmão, não vai ser agora que ele vai falhar. Quem entendeu, diga graças a Deus. Você está entendendo sim ou não? Irmão, mais uma coisa, queria mostrar para você. Preste atenção. Vai lá comigo. Irmãos, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. Vai lá. Rapidinho. Está anotando aí, irmão? Você já desanimou? Não, desanima não. Abre aí comigo 2 Reis, capítulo 6.
versículo 8 em diante, e anota que eu quero que você leia tudo isso em casa, para renovar aí a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Isso, abre aí comigo, por favor. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Isso, quem achou, diga amém. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? E o rei da Síria, acharam aí, pessoal? E o rei da Síria fazia guerra a Israel. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus, presta atenção, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão. E orou Eliseu ao Senhor e disse: peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga graças a Deus. Às vezes, irmãos, é o que nós estamos precisando. Abrir os nossos olhos. O Senhor guerreava por Israel. Diga graças a Deus. Ele guerreava por Israel. Então o rei da Síria, ele traçava um plano, ele armava uma emboscada, e Deus falava com Eliseu: fala com o rei de Israel para não passar em tal lugar, porque o inimigo vai estar ali. E o negócio aconteceu, meu irmão, nenhuma nem duas vezes, a ponto do rei da Síria achar que tinha alguém lá que era traidor. Tem um traidor aqui, só pode ter um traidor. Mas teve um lá que virou e falou assim: não, é que tem um profeta lá, que o que você fala lá no seu quarto, deitado na sua cama, ele vai lá e fala para o rei. Então o negócio não é ir lá no rei, o negócio é ir lá na onde? Tem que pegar esse profeta aí, irmão, e foram. Irmão, primeira coisa que eu vejo é como Deus cuida de nós. Você não sabe, mas Ele está guerreando por você o tempo todo. Você nunca deve reclamar e dizer que Deus não está com você. Ele está com você simplesmente o tempo
tempo todo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. De vez em quando, ou posso dizer, a maioria das vezes, você nem percebe. Eu falo isso aqui de vez em quando. Quando a gente vai orar, a gente tem que agradecer a Deus pelos livramentos que Ele nos dá. Mas você precisa ser claro. Você precisa falar: Deus, obrigado pelos livramentos que eu vi, mas obrigado muito mais por aqueles que eu não vi, porque o Senhor não deixou acontecer. Sabe aquele dia que você vai sair e atrasa tudo? Sim ou não? E você fica morrendo de raiva porque está atrasado? Meu irmão, é o Senhor te dando livramento. Você está entendendo ou não? Sabe aquele dia que você programou tudo certinho para ir em tal lugar, você entra no carro, vira a chave e o carro não pega. E você fica bravo da vida. Poxa, eu estava precisando, e o carro não vem. E você fica bravo, decide que não vai, irmão, e fica bravo. Aí você pensa no outro dia: vou chamar um mecânico. Aí você senta no carro, bate a chave, o que acontece? E funciona. Você está entendendo isso? Livramento, irmão. É Deus às vezes impedindo você de ir num lugar que o inimigo estava preparando a armadilha, a cilada. Irmãos, e tem vezes que a gente até insiste, chega lá e fala assim: pô, não era para eu ter vindo aqui. É ou não é verdade? Você devia ter desistido. Mas, irmão, às vezes é isso. E você não percebe. Olha o que Deus fazia aqui. Irmãos, Ele livrava o rei de Israel das emboscadas do inimigo. Aquilo que o inimigo preparava, Deus livrava. Mas eu acho que o mais interessante dessa palavra, presta atenção, é Deus mostrando para aquele moço o que ele não estava vendo. Irmão, o rei da Síria foi atrás desse profeta que revelava tudo. Ele foi atrás. Irmão, cercou a cidade. E aí, o menino, o moço que andava com Eliseu, ele levanta mais cedo que o Eliseu, sai na porta, e quando ele percebe o quê? Está cercado, irmão. O rei da Síria foi lá, cercou o lugar. O menino, imagina aí o menino correndo para dentro: Eliseu, acorda! O que foi? Nós estamos fritos. Sem gordura. Irmão, nós estamos fritos. O rei da Síria está lá fora, o exército cercou a nossa casa aqui, cercou a cidade. Acabou, meu irmão. Aí você imagina o Eliseu naquela calma: não, fica tranquilo, tem mais gente conosco do que com ele. Imagina o rapaz pensando: esse homem está doido. Ele está doido. Eu fui lá fora, eu vi. Irmão, aí ele faz uma oração: Senhor, abra os olhos dele, para ele ver a mesma coisa que eu vejo. Na verdade, ele nem saiu lá fora, mas ele já tinha certeza: se o inimigo está lá, Deus também está, porque Ele é o Senhor dos exércitos, irmão. É o Deus da guerra. Irmãos, ele fala assim: abre os olhos dele para ele ver. Quando ele sai lá fora, irmão, ele vê que o monte está cheio de carro, de cavalo de fogo. Como eu queria ver um negócio desse, viu? Irmão, que coisa maravilhosa. Diga graças a Deus. Mas a gente não precisa ver com os olhos naturais. A gente precisa crer. Tem muita gente que Deus está precisando abrir os olhos para enxergar a verdade. Porque às vezes você fica aí: Deus me abandonou.
Eu estou sozinho nessa batalha, ninguém me ajuda. É ou não é verdade? Irmão, a gente precisa ter uma visão como a de Eliseu, uma visão como a de Davi, que sabia que não era páreo para o Golias, mas também sabia que o Golias não era páreo para o Senhor dos Exércitos. Diga graças a Deus. O que o Davi estava vendo ali, meu irmão? Ué, meu irmão, ele estava olhando para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Olhando para Deus. Está na hora do Senhor abrir os seus olhos também, meu irmão. Fala com Deus hoje, Senhor, abre os meus olhos, porque eu só estou enxergando derrota, eu só estou enxergando desânimo, eu só enxergo fracasso, eu ando desanimado. Irmãos, peça a Deus, Senhor, abra os meus olhos, porque eu estou precisando enxergar direito. Amém, gente? Abra os meus olhos. Eu estou precisando ver. Orar você não quer não, né? Mas reclamar você quer. Fica lá, meu Deus, que vida, que não sei o quê. Meu irmão, vai orar, meu irmão. Você está perdendo tempo. Mas eu já orei. Não. Meu irmão, você faz uma oração. Não, meu irmão, você tem que perseverar. Mas eu já recebi uma resposta negativa, a dor continua. Meu irmão, não pare de orar, o Senhor dos Exércitos está trabalhando. Diga graças a Deus. Irmão, a Bíblia diz aqui, se você continuar lendo, que os homens foram lá para pegar o Eliseu, ficou tudo cego. Eles foram todos feridos. Por isso que eu estou falando que você precisa ler. Foram todos feridos de cegueira. Como é que pega? Fala para mim, irmão. Como é que pega? O Senhor estava guerreando ali. O Senhor está guerreando aqui também. Ia faltar tempo para nós aqui, irmão. Tudo que eu anotei, não vou falar mais não, porque senão a gente vai estender demais. Mas, irmão, você vai ver o Ezequias, que não podia, sabe aquele da carta de afronta? Meu irmão, não podia. Inclusive, o nosso regional está com as cartas de afronta de todo mundo aqui, pessoal. Está lá orando, apresentando a Deus, porque está plantado e nós vamos colher. Diga graças a Deus. Irmãos, o da afronta lá, recebeu aquela afronta, colocou diante de Deus. O que Deus fez, irmãos? Se você quiser anotar para você ler depois, agora não vou ler agora não, viu? Você lê depois. Lá em Isaías 37, especificamente no versículo 36, diz que Deus enviou um anjo que feriu 185 mil soldados do inimigo. Diga glória a Deus. Meu irmão, o inimigo afrontou, mas não era o Ezequias, era o Senhor dos Exércitos. Irmão, é tremendo. Um anjo só feriu tantos inimigos. Quem entendeu, diga graças a Deus. Uma outra coisa, anota aí para você ler depois. Nossa, está cheio de coisa para você ler, hein? 2 Crônicas, capítulo 20, irmão. Não é para você abrir agora não, mas é para você anotar, para você ler. Irmãos, é para você ler tudo. Mas, 2 Crônicas 20, 15, foi quando chegou uma resposta da oração do rei Josafá. Essa aqui é famosa, porque ele não podia vencer o inimigo, mas ele orou a Deus. Ele falou: Senhor, não estou olhando para o inimigo, estou olhando para o Senhor. E o Senhor mandou o profeta lá falar. Fala com ele. Essa batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor. Mas é muito interessante como que a batalha termina. Por isso que eu acho que você tinha que ler. Porque
Josafá não encostou um dedo. Amém? Nem um dedo. Mas não vou continuar falando não, senão você não lê. Vai lá para você ler depois. Amém, gente? Mas, irmão, a batalha é do Senhor. Irmão, tem mais. Você lembra do Daniel? Isso aqui, irmãos. Meu Deus, Daniel na cova dos leões. O rei pensou, vai virar comida. Chegou lá de manhã com a voz triste: Daniel, será que o Deus a quem você serve continuamente pôde livrar você? E o Daniel grita lá de dentro: ó rei, vive eternamente. O meu Deus. Ele fez o quê? Fez o quê, pessoal? Fechou. Irmão, eu fico imaginando, fechou a boca. Ué, o leão queria comer. O Daniel não ficou a noite inteira lá. Ô, leãozinho bonito. Estava falando isso aqui essa semana, pessoal, que tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia que parece tão meigo. É ou não é verdade? Eu li aqui quarta-feira, se não me engano, e houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Você já viu duas famílias brigando de verdade? Já viu lá no seu bairro aquelas duas famílias quase pegando no... Já viu? Sim ou não? É bonitinho. E houve contenda. Você imagina um chegando no outro, um querendo dar um tapa no outro, irmão. Imagina lá, o Daniel na cova dos leões. Deus teve que fechar a boca do leão, meu irmão. Ele não ficou lá, ô leãozinho bonito, mia aí agora, porque agora você é um gatinho. Mia. Não, meu irmão. Deus teve que fechar o quê? A boca do leão. Imagina o Daniel deitado, a pata do leão lá em cima dele, e o leão querendo, a boca está fechada, não tinha jeito. Quem fez isso? Quem passou a noite inteira guerreando lá, meu irmão? Foi Deus. O mesmo que está com você na sua batalha. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você conseguiu entender isso? Meu irmão, toma posse dessa bênção. O nosso Deus é o Jeová Sabaô, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, o líder de um exército tão maravilhoso, tão poderoso. Irmãos, que guerreia as nossas guerras. Amém, gente? E você sabe disso. Irmãos, você sabe que Deus faz milagres. Você sabe que Deus luta por nós. Você já teve experiência com Deus. Por que você vai desanimar agora? Por que no meio dessa guerra você vai ficar falando que você está sozinho? Por que você vai ficar reclamando? Ô meu irmão, bota o teu joelho no chão, vai orar. O exército de Deus vai entrar em ação. Para com essa choradeira. Levanta sua voz em oração. Entra na guerra. E você vai contar testemunho da sua vitória em nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Então levanta a sua mão comigo e diga: Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Diga: eu creio que o Senhor já está guerreando em meu favor. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, irmãos.